Olá, estamos iniciando mais um programa Campinas, os desafios da metrópole. O tema de hoje é bastante polêmico, o trem de alta velocidade, TAV, que compreende o eixo formado pelos centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. O TAV é popularmente conhecido como trem-bala. Para esse programa, temos como convidados o Ernesto Dimas Paulela, coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública da PUC Campinas, e o Deslande Torres, arquiteto e assessor especial da presidência da INDEC. A ideia de implantação do TAV ela surgiu de um projeto anterior que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro por um trem expresso. Eu gostaria que vocês resgatassem um pouco dessa história para mim. Não. Pode ser, Deslande. Essa ideia de ligação de São Paulo com o Rio de Janeiro por um meio de transporte mais rápido e terrestre, ela realmente é antiga. E vários estudos foram realizados procurando resolver esse problema. O mais recente no qual se baseia o trem de alta velocidade é um chamado Transcor. Se não me engano, é um estudo realizado por uma empresa alemã, a convite do governo brasileiro. E esse é que deu origem ao traçado que hoje nós temos do trem-bala. Naquela época já foram feitos estudos de demanda, já foram feitos estudos de traçado, estudos de tarifa, mas não se chegou a um resultado que empolgasse, que pudesse ser tocado para frente. A coisa ficou na gaveta durante muitos anos e foi retomado agora com o projeto do trem-bala. Nesse intervalo houve outros estudos também, mas esse foi a origem do projeto atual. Essa é uma ideia antiga e esse trecho é um dos mais complicados? Sem sombra de dúvida. Só para complementar o que o Deslande falou, né, esse projeto, esse estudo, na verdade, ele tinha um complemento, inclusive, com uma ideia de fazer uma ligação pela rodovia dos Bandeirantes, em paralelo à rodovia dos Bandeirantes, entre Campinas e São Paulo. Essa já era uma ideia lá dos anos 70, que complementava essa futura ligação, né? Até por conta na época da inauguração da rodovia dos Bandeirantes, o então governador Paulo Egídio Martins, quando inaugurou, ele chegou a anunciar que no canteiro central da rodovia dos Bandeirantes já havia uma preparação para um leito de um trem, que faria então o complemento desse trajeto, né? Então, essa é uma ideia antiga, né, de integrar essas duas grandes regiões brasileiras que, na verdade, concentra hoje quase a metade do PIB brasileiro, né? Então vamos começar a colocar um pouco as especificações do trem de alta velocidade, do TAV, pelo projeto anterior. A velocidade que ele deve atingir, a previsão de estações e a situação que está atualmente, né, Deslande? Tá. Bom, nós estamos numa situação hoje meio indefinida, não é? Porque como o leilão foi fracassado, não houve nenhuma proposta, nenhum interessado naqueles termos em que estava colocado o projeto antes, o governo está reformulando a questão da licitação e hoje nós não sabemos exatamente como é que a coisa vai acontecer. Mas sabemos que o governo já declarou isso, que a nova licitação que vai ser feita se baseará nos mesmos estudos, que não serão feitos outros estudos para que se faça a licitação. Considera-se que os estudos realizados são suficientes para, mudando o modelo da licitação, se chegar a um resultado de sucesso. Nesses estudos,
O trem é previsto para uma velocidade de projeto de 350 km por hora e a velocidade operacional de 300 km por hora. O que significa isso? Significa que o traçado, as curvas, as rampas, os elementos todos da infraestrutura comportam uma velocidade de 350 km por hora, mas o trem não operará nessa velocidade. Nós temos aí, então, uma margem de segurança entre o operacional e o de projeto. Tem outras especificações técnicas, mas que não interessam tanto assim ao telespectador, que é o raio de curva, que é a rampa, tem esses números todos, mas são números que, na realidade, acabam refletindo na velocidade. Ou seja, são parâmetros necessários para que se atinja essa velocidade. Né? Mas vale a pena mencionar dois deles que são bastante interessantes. O raio de curva que a linha pode fazer, no caso do estudo que está colocado, é de mais de 7 quilômetros. Ou seja, não se faz uma curva fechada. A curva é muito aberta, porque a velocidade é alta. Sim. Em alguns trechos, especialmente na Serra das Araras, está se estudando uma forma de diminuir esse parâmetro, mas mesmo assim ele fica em 4 quilômetros. Ou seja, é um raio de curva muito grande, né? Muito diferente de uma curvatura de uma estrada rodoviária ou mesmo de uma ferrovia para velocidade de 100, 150 km por hora. É uma coisa bem diferente. E a rampa vertical, aquilo que existe quando o veículo sai de uma subida e vai pegar um plano ou descer de novo, esse raio aqui de baixo é de simplesmente 47 quilômetros. Ou seja, isso aqui é uma coisa muito suave para possibilitar a velocidade que o trem tem que ter. Então são parâmetros muito rígidos e muito complicados de serem implantados e, portanto, o traçado é de extrema complexidade. Esse, inclusive, é um dos motivos que as antigas rodovias, né, no Brasil essencialmente, por exemplo, a Mogiana, para exemplificar, a grande maioria dos trechos sempre se localizaram ao longo dos rios, para acompanhar a declividade suave, para ele poder ganhar velocidade. Né? Esse é um dos motivos que os engenheiros da época encontraram para viabilizar, né, o trem. Né? E você vê daí que essa questão, quando você tem uma ferrovia em que a velocidade não é o principal, não é? E que também era muito voltado para transporte de passageiro, para transporte de carga, mas mesmo o passageiro não tinha essa pressa, que hoje é uma característica da nossa sociedade. Então, se nós tivermos de ir aqui ao longo do rio, depois desviar, fazendo uma curva suave, em baixa velocidade, retomar lá na frente, não tem problema. Mas, se nós formos pegar uma ligação que tem que ser rápida entre pontos pré-determinados, por exemplo, nós vamos sair da estação Mauá, no Rio de Janeiro, e tem que passar pelo aeroporto do Galeão. Que curva que eu vou fazer? Praticamente eu tenho ali uma reta, tenho Bahia para atravessar, tem um monte de problemas pela frente. Mas vou pegar um outro ponto, que eu vou pegar agora, ligar o aeroporto do Rio de Janeiro e vou ligar até São José dos Campos. Ou antes, eu tenho a estação antes, se não me engano, é Aparecida. Então, eu tenho que fazer uma reta até aqui. Claro que uma reta não dá certo, mas o que eu posso fazer com isso para poder ser o mais econômico e, ao mesmo tempo, ter essa velocidade? Aí é que está o grande complicador de um veículo desse trem tipo, de alta velocidade. desse tipo. Quantas estações estão previstas e até que ponto elas diminuem essa velocidade do trem, em função das paradas? São previstas as estações... Estavam previstas? Não, mas acho que mantém. Mantém. Pela informação que nós temos, a nova licitação vai se basear nos mesmos estudos. Portanto, seria a primeira, a estação final ou inicial, como queira, que é a de Barão de Mauá, depois a do Aeroporto do Galeão, depois Barra Mansa e Volta Redonda, que é uma estação só para as duas cidades. Possivelmente Resende, pode ser que sim, pode ser que não, acho que é um opcional. Aparecida, São José dos Campos, Guarulhos,
São Paulo, né, que seria o centro, depois Viracopos, Jundiaí, depois possivelmente Jundiaí e centro de Campinas. Tá, tá. Eu não contei, eu falei, mas 10. não contei. São 10. 10. São 10. E até que ponto essas paradas interferem na velocidade? Além dos... Muito, né? Muito. Além da parte Diminui muito. tecnológica. É por isso que quando se fala nessa velocidade, está se falando do trem expresso. É o trem que parte de São Paulo para o Rio de Janeiro, sem parar em São José dos Campos, sem parar. Tá certo. Esses trens que param, a velocidade média deles vai dar 200 km por hora. Até porque, né, Dislane, eu me lembro que, por ocasião de utilização do TGV francês, havia uma informação lá que o trem, a 400 km por hora, ele precisa de pelo menos 50 km de distância para poder parar. Né? Então ele tem um procedimento de parada, não é simplesmente acionar o freio, porque ele vai virar, não vai parar. Né? Então ele gradativamente ele tem um procedimento e para isso ele precisa, nessa velocidade máxima, ele precisa de 50 km de distância para poder parar. Né? Então num trem expresso, obviamente ele vai poder atingir essa velocidade, né? Mas com essas estações intercaladas, né, obviamente que não há essa possibilidade. Né? Então, só para ver se eu entendi, no nosso caso, então, esse trem atingiria 200 km por hora? Se ele eu digo com fizer todas as paradas. Sim, né? sim. 200 km. Em média. Em média. Em média. Que a casa em que as estações são próximas, ele nem consegue atingir. Seria a média entre Campinas e Rio de Janeiro, daria 200 km por hora, mas entre estações, algumas ele vai atingir a velocidade média maior e em outras menor. Então, a média das médias daria 200 km por hora pelos estudos. Pelos estudos já realizados.